A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Queridos, hoje eu quero trazer para você as 7 qualidades de Davi. Davi é considerado um dos maiores homens do Antigo Testamento. Assim, da vida deste grande homem de Deus, podemos extrair preciosas lições espirituais. Até hoje, Davi é um dos personagens mais amados da história da Bíblia Sagrada. Eu quero deixar para você as 7 qualidades de Davi. Primeiro, Davi era revestido do Espírito Santo. De acordo com 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 13, após a unção que recebeu do profeta Samuel, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A unção que Davi recebeu era muito especial e o próprio Davi deu testemunho disso. É no Salmo de número 89, no verso de número 20. A segunda qualidade de Davi: ele era um excelente músico. De acordo com 1 Samuel 16, 18, Davi era um pastor que sabia tocar bem. Portanto, Davi era um excelente músico e um verdadeiro adorador. Davi era o suave em salmos de Israel, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 23, versículo de número 1. Terceira qualidade de Davi: ele era um homem de guerra. De acordo com 1 Samuel 16, 18, era um homem valente e animoso, homem de guerra. Portanto, Davi era um homem preparado para vencer as batalhas da vida. Davi valia por 10.000 soldados israelitas, conforme está escrito em 2 Samuel 18, 3. A sua quarta qualidade: ele era um excelente orador. De acordo com 1 Samuel 16, 18, Davi era sisudo em palavras e de gentil presença, boa aparência. Portanto, Davi era um pastor carismático e com uma boa oratória. O Espírito do Senhor falava pela boca de Davi, conforme está escrito em 2 Samuel 23, 2. Quinta qualidade de Davi: ele era um homem abençoado por Deus. De acordo com 1 Samuel 16, 18, o Senhor era com Davi. Portanto, Davi era um pastor abençoado por Deus e desfrutava da presença do Senhor na sua vida. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que este fosse, conforme está escrito em 2 Samuel 8, 14. A sexta qualidade de Davi: ele era um homem de excelente currículo. De acordo com 1 Samuel 17, 31 a 37. Ao candidatar-se para enfrentar Golias, apresentou a Saul um currículo de sucessivas vitórias, uma contra um urso e outra contra um leão. Davi chegou a dizer a Deus: instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços, conforme está escrito em 2 Samuel, capítulo 22, verso 35. Sétima e última qualidade de Davi: ele era um homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus deu testemunho de Davi dizendo: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Salmo 89, verso 20. Em outra passagem, a palavra de Deus diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade, conforme está escrito
em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque apacentava o rebanho de Deus com conhecimento e com inteligência. 2 Samuel 8:15, Jeremias 3:15. Essas são as qualidades de Davi. A primeira é: Davi era revestido do Espírito Santo. A segunda é: ele era um excelente músico. A terceira: ele era um homem de guerra. A quarta: ele era um excelente orador. E a quinta: ele era um homem abençoado por Deus. A sexta: ele era um homem de excelente currículo. E a sétima: ele era um homem segundo o coração de Deus.